Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, estamos aqui na nossa primeira videoaula e vamos discorrer sobre a nossa nova NR5, que versa sobre a CIPA. Neste material da nossa playlist, iremos trabalhar o item 5.7 em diante, que versa sobre treinamento. Pessoal, quero destacar logo para vocês a sigla CIPA, né? É uma comissão interna de prevenção a acidentes, ou seja, se forma uma comissão dentro de uma determinada empresa para se preocupar especificamente nas questões de condições de trabalho, nas questões de higiene ocupacional, dentre outras, ferramentais, equipamento de proteção individual e coletivo, a questão da saúde do trabalhador, questões relacionadas a exames periódicos, exames admissionais, dentre outros. Aqui vamos conversar com você sobre o item 5.7.2, beleza? Essa videoaula tem esse seguinte título: Estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo. Eu vou destacar aqui para vocês, né, esse material completo, como ele ficaria. Por exemplo, o item 5.7.2, o treinamento deve contemplar, no mínimo, os seguintes itens. Aí tem a linha A, estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo. A linha B, noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho decorrentes das condições de trabalho e de exposição aos riscos existentes nos estabelecimentos e suas medidas de prevenção. C, metodologia de investigação e análise de acidentes e das condições relacionadas ao trabalho. A linha D, princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de prevenção dos riscos. A linha E, noções sobre as legislações trabalhistas e previdenciárias relativas à segurança e saúde no trabalho. A linha F, noções sobre a inclusão de pessoas com deficiências e reabilitados no processo de trabalho. E a linha G, organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. Esse item 5.7.2, que é objeto do nosso estudo nessa playlist, ele tem essas alíneas aqui mostradas a vocês. Em cada vídeo eu vou estar falando de uma alínea em específico. Esse vídeo de número 1, o nosso episódio 1, eu vou estar destacando aqui essa alínea A, o estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo. Sejam todos vocês bem-vindos. Pessoal, antes de mais nada, eu quero deixar claro para você: quando o interesse do fiscalizador pode interferir no próprio ato de fiscalizar, o correto é criar ferramentas que permitam a existência de outros pontos de vista. Isso quer dizer o que, galera? Vamos colocar aqui numa linguagem bem simplificada. Numa determinada empresa que você trabalha, existe lá aqui o nosso técnico de segurança. Ele dá as orientações em DDS, ele faz o acompanhamento dos funcionários, ele fiscaliza se estão usando de fato os equipamentos de proteção e tudo mais, se o procedimento que ele está utilizando naquela tarefa é o procedimento indicado para se trabalhar com segurança. Enfim, o técnico de segurança é mais um funcionário daquela empresa, certo? Ele é pago pelo empregador para fazer esse processo de fiscalização. Mas o que acontece? Possa ser que na condição de fiscalizador, os interesses deles próprios podem interferir na qualidade da fiscalização e com isso afetar de forma ativa a segurança do trabalhador.
E foi com essa base de raciocínio que foi criada a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, a CIPA, que é um grupo especial que garante a participação dos trabalhadores na promoção da segurança nos locais de trabalho. Observe, eu tenho técnico em segurança, ele continua sendo importante, mas eu tenho uma comissão que é formada por funcionários da empresa, muitos através de escrutínio secreto, através do voto que é eleito. E existe uma estabilidade de 2 anos por cipeiro ou cipista que lhes garante uma boa fiscalização sem o medo de ser demitido ou receber alguma represália da empresa. Isso é constitucional. Essa seguridade que o cipeiro tem, essa estabilidade que o cipeiro tem no ato de suas atividades. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e também a NR5, toda empresa pública ou privada com mais de 20 funcionários deve ter uma comissão interna de prevenção a acidentes, que é a nossa CIPA. Ali você vai ter o processo eleitoral, ali você vai ter os candidatos, ali você vai ter todos os funcionários votando, ali você vai ter, independentemente do setor, os funcionários podendo ser candidato a ser cipeiro e tudo mais. O importante dentro da comissão, dentro da escolha, né, do cipeiro, é os funcionários daquela instituição votar no cara que de fato tem a representatividade, que de fato vai lutar pelos interesses do trabalhador. Não adianta você votar no seu melhor amigo, não adianta você votar no cara porque ele te fez um favor, não adianta você votar no cara porque ele tem um bigode bonito, porque a gravata dele é bonita. Você tem que votar no cara que tem a representatividade, que tenha perfil para fiscalizar, para bater de frente mesmo em algumas situações, porque a gente está falando de condições de segurança de trabalho. E isso não pode ter vaidade, tem que ter pessoas que de fato vistam a camisa da CIPA para prevenir acidentes. Agora sim, pessoal, você passou a entender basicamente esse processo, a importância da CIPA. Eu falei de forma bem sucinta, mas bem elucidativa. Você já tem noção do que é a CIPA, de como é o processo. Agora sim a gente vai entrar no item 5.7.2, que na sua linha A, primeira, que é o objeto dessa videoaula, a gente vai versar sobre o estudo do ambiente das condições de trabalho, bem como dos riscos originados daquele processo. Olha só, pessoal, o cipeiro, né, o cara que faz parte do corpo da CIPA, ele tem que estudar o ambiente de trabalho. E de que forma é feito esse estudo? Você vai fazer uma análise de risco, você vai caminhar no ambiente, você vai fazer observações em pontos importantes que pode gerar um acidente, você vai observar as condições de trabalho daquele trabalhador, daquele grupo de trabalhador naquele setor, você vai olhar se todos têm os EPIs, EPCs, se os maquinários de fato funcionam bem, se a questão ergonômica está sendo obedecida naquele setor. Para isso, o cipeiro ele vai ter o treinamento, né? Quando ele é eleito cipeiro, existe um treinamento feito pelo técnico de segurança, pelo corpo do SESMIT, que vai estar orientando a ele qual a proposta da CIPA e como ele deve se comportar. Munido dessas informações, ele vai fazer o estudo do ambiente. Ele vai olhar tudo isso que eu falei e mais um pouco. Ele vai olhar até o piso, se está o nível correto, porque a depender do tipo de maquinário que eu utilizo, por exemplo, uma empilhadeira, se o piso é acidentado, ela pode vir a tombar. Então é função do cipeiro olhar essas condições. E é função também do trabalhador que está lá no chão da fábrica informar o cipeiro tal problemática também. Além do cipeiro fazer o estudo do ambiente, a CIPA também tem que ser provocada pelo trabalhador. Então ele vai estar olhando o estudo do ambiente, das condições de trabalho, como eu falei, os maquinários, ele de fato responde à necessidade, funciona bem, bem como os riscos originados do processo produtivo. Qual o risco que gera aquele material que você manipula, aquela máquina que você manipula, aquele produto que você trabalha? Depende da realidade de cada setor, de cada estabelecimento, de cada empresa. Então o cipeiro é pedra angular na prevenção a acidentes. Então a comissão interna ela vai a fundo
Coisa que muitas vezes o técnico em segurança ele fica limitado. Por quê? Porque ele também é contratado pelo empregador. Ele não vai ficar batendo de frente. Ele não tem estabilidade, mas o cipeiro tem. É por isso a importância da CIPA. Muitos trabalhadores, galera, eu conheço muitos que não tem noção do que é uma CIPA. Eu conheço vários que, se souber o significado da sigla CIPA, já é uma grande vitória. Só para você ter ideia. Porque a galera, no primeiro momento, ele só quer ver estabilidade. Mas você não sabe a responsabilidade do que é ser um cipeiro. É muita responsabilidade. Se um trabalhador se acidenta, vem a óbito ou perde um membro do corpo, você pode ter certeza, meu irmão, que vai vir Ministério Público do Trabalho, vai vir fiscalização, vai vir tudo quanto é tipo, sindicato. E aí, meu irmão, cadê a CIPA? Por que você não viu isso? Você não tem estabilidade e você pode também ser penalizado. Você pode ter certeza que tanto técnico de segurança quanto você, cipeiro, pode ser penalizado a depender do entendimento daquele acidente, como ele se deu. Então, muito cuidado, você que é cipeiro, não fique só pensando em estabilidade, não, porque você pode pegar aí também uma situação complicada. Você pode até ser preso a depender da situação. Você, técnico de segurança e tudo mais. Tá bom? Então fique atento. CIPA não é brincadeira. Eu preparei essa listinha aqui. Observe. Basicamente, os membros da CIPA são responsáveis por identificar os riscos que o processo de trabalho oferecem à saúde do trabalhador. Tá vendo? E a função da CIPA, ela vai identificar os riscos. Como? Vai buscar, vai procurar, vai conversar com os funcionários, com os trabalhadores, em DDS, em reunião, para explicar, para perguntar o que está acontecendo e se detectar alguma coisa, explicar o que está acontecendo. O trabalhador saber do risco naquele momento que tá ocorrendo. 2. Elaborar ações de prevenção a acidentes. O que a gente tem que fazer para prevenir acidentes? Elaborar ações. De que forma? Nós vamos fazer a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção a Acidente. Vamos fazer o processo de conscientização nos DDS. Vamos trazer exemplos de acidentes que já ocorreu em outras empresas, em outras ocasiões, para todo mundo ficar atento, para prevenir acidentes. Elaborar ações, não é só isso, é também trazer mecanismos, materiais, EPCs, para ajudar ali na complementação de prevenção a acidentes. 3. Checar se a manutenção das máquinas está em dia, também importante. Galera, máquina aí pode ser desde um equipamento de produção, como também pode ser uma empilhadeira, como pode ser uma retroescavadeira, pode ser uma máquina industrial, lá em uma cozinha industrial. Isso aí fica a cabo do corpo da CIPA, juntamente com os técnicos de segurança, com o SESMIT. 4. Estimular o uso de equipamento de proteção individual e o uso de equipamento de proteção coletiva, conhecido como EPI e EPC. Você deve estar estimulando. Observe que o cipeiro não é para ficar ali de braço cruzado dizendo que tem 2 anos de estabilidade porque foi votado. Existe o porquê desses 2 anos de estabilidade, eu já falei, que é para você brigar pela seguridade dos seus colegas. Você foi votado por eles para isso. Talvez eles não tenham noção disso, mas você, como cipeiro, tem que ter. Então quer dizer que o cipeiro ele fica fazendo só isso? Não. Existem outras ações maiores que podem ser desenvolvidas pela CIPA. Por exemplo, um projeto de médio e longo prazo que tem o objetivo de reestruturar um determinado setor da empresa para garantir mais segurança ao trabalhador. Ele pode trabalhar disso daí. Não é que ele vai elaborar o projeto, mas pode ter pessoas que façam esse projeto, mas com as orientações do corpo da CIPA. Galera, essa questão aqui de quando se fala de elaborar projeto de médio e longo prazo, pode ser situações que a empresa está passando ali um problema longo, que não vai se resolver só com o EPI ou com um simples EPC, que é um processo.
e todas essas ações de longo e médio prazo, observe, ela precisa ter um projeto para que a gente comece a fazer passo a passo, sempre obedecendo o princípio da eficiência. A gente vai começar a agir naquela situação onde eu protejo o maior número de trabalhador, onde o risco é iminente. A gente vai começar a tratar daquele dali. Então esse projeto é o passo a passo, onde o corpo da CIPA vai estar atuando gradativamente. A existência da CIPA, ela faz toda a diferença para a seguridade dos trabalhadores, com certeza, pelos vários motivos que aqui já foi citado. A CIPA, galera, é um importante instrumento de fiscalização e não pode ser negligenciada pelos trabalhadores, nem impedida pelas empresas. Então entenda, trabalhador, você é representado pela CIPA. Você não pode negligenciar a CIPA. Pelo contrário, se você deve provocar a CIPA para poder estar agindo. Porque por mais que tenhamos uma comissão interna de prevenção a acidentes, não tem como ver tudo o tempo todo. A depender do tamanho da empresa, não tem como. Então é importante que você que está no chão da fábrica, lá naquele setor, lá naquele equipamento, gritar, falar para si o que está acontecendo, para que eles venham tomar uma postura. Entende? Então não negligencie a CIPA. Só o trabalhador que não tem noção da importância de sua segurança é que negligencia a CIPA. E também, galera, a comissão tem um papel de denunciar qualquer irregularidade no ambiente de trabalho, como é proposta pelos próprios funcionários, né? As chances de regularizar os problemas rapidamente são muito eficazes. Porque o próprio funcionário que está reclamando, o próprio peão do chão da fábrica que está gritando. Pessoal, observe que aqui, né, resumidamente, a gente falou do papel da CIPA. A gente destacou o item 5.7.2, que vai ser o tema central dessa nossa playlist. Hoje a gente discorreu mais precisamente sobre a linha A do item 5.7.2, que fala sobre o estudo do ambiente das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo. Na próxima videoaula de número 2, iremos discorrer sobre a linha B desse referido item. Noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, decorrentes das condições de trabalho, da exposição aos riscos existentes no estabelecimento e suas medidas de prevenção. A gente vai estar discorrendo sobre isso daí. Eu vou ficando por aqui, sempre com o oferecimento dela. Segue Vita, segurança, vida e trabalho.